Olá, amigos! É difícil para nós imaginar os perigos relacionados à Revolução Industrial que se espalhou pelo mundo moderno há 200 anos. Foi o vapor que se tornou o propulsor do progresso. As caldeiras a vapor forneciam energia às locomotivas e navios a vapor, assim como motores estacionários que operavam as fábricas. Mas o rápido desenvolvimento da energia a vapor trouxe muitos problemas. No florescimento da era da energia a vapor, explosões de caldeiras eram uma ocorrência muito comum. Isto era causado, em primeiro lugar, devido ao insuficiente nível de conhecimento no domínio da termodinâmica e da resistência dos materiais, assim como a baixa qualidade dos materiais utilizados na criação das primeiras caldeiras e a tecnologia primitiva de sua fabricação. Em 1815, uma locomotiva a vapor experimental, ou viajante mecânico, projetado sob a direção do engenheiro William Bruton, explodiu no norte da Inglaterra. Como resultado, 16 pessoas morreram. Foi a primeira explosão de caldeira registrada no mundo, assim como o primeiro acidente ferroviário do mundo. Em 1837, uma caldeira de um navio a vapor explodiu no porto inglês de Hull, matando 20 pessoas e ferindo outras 20. Mas foi nos Estados Unidos que os acidentes com caldeiras eram mais comuns e trágicos. Somente entre 1880 e 1890, mais de 2.000 explosões de caldeiras ocorreram nos Estados Unidos. Inicialmente, as caldeiras eram feitas por meio de junções de pequenas folhas de ferro forjado. Sua resistência era suficiente para as pressões relativamente baixas encontradas nas primeiras caldeiras a vapor. Mas as altas pressões exigidas para grandes trens, navios e motores estacionários exigiam materiais mais resistentes que não estavam disponíveis ou eram muito caros. Não havia manuais de operação. A pressão do vapor excedia regularmente os níveis de segurança. As válvulas de segurança não eram confiáveis e muitas vezes desenroscavam, e as inspeções lá eram raras. As causas das explosões das caldeiras poderiam ter sido diversas. Por exemplo, falha na válvula de segurança, corrosão de peças críticas, incrustação, baixo nível de água ou golpe de ariete em sistemas hidráulicos. Aparentemente, uma causa comum de explosões iniciais de caldeira era a corrosão ao longo das bordas das juntas. Às vezes, os operadores desaparafusavam as válvulas de segurança de propósito para obter mais potência. Muitas vezes, os perigos do vapor de alta pressão não eram totalmente percebidos. Entretanto, as consequências da explosão de uma caldeira eram catastróficas. Uma falha repentina da caldeira poderia levar à destruição completa de edifícios próximos. Com isso, grandes pedaços de ferro se espalhavam por longas distâncias, dilacerando e matando pessoas e animais. Na segunda metade do século XIX, explosões de caldeiras não eram raras. Mesmo assim, os riscos continuavam sendo ignorados. Um dos primeiros pesquisadores do problema foi William Bayer, que ajudou a criar a primeira companhia de seguros a lidar com os danos que tais explosões poderiam causar. Em 27 de abril de 1865, o navio a vapor de madeira SS Sultan, navegando ao longo do Mississippi com mais de 2.200 pessoas a bordo, às 3 da manhã, enquanto estava a cerca de 7 milhas ao norte de Memphis, Tennessee, 3 das 4 caldeiras a vapor explodiram. Fortes explosões causaram um incêndio e em 15 minutos o navio queimou. Mais de 1.700 pessoas morreram. Bem mais do que o naufrágio do Titanic, no qual 1.512 pessoas morreram. O vapor e a água fervente mataram centenas de pessoas. Muitos morreram no incêndio. O resto se afogou antes de chegar à costa. Este naufrágio é o maior desastre do século XIX em termos de números de vítimas e até hoje mantém o triste recorde em número de vítimas no transporte fluvial. A causa da explosão nunca foi determinada. O país estava muito preocupado com a reconstrução após a Guerra Civil e a crescente industrialização, portanto, pouco preocupado com uma investigação em grande escala, já que praticamente não existiam instruções consistentes de operação, nem eram feitas inspeções dos sistemas de pressão a vapor durante esse período de expansão da atividade industrial e da comercialização. Muitas das caldeiras em utilização não eram seguras. Mesmo que a explosão a bordo do navio Sultan ainda seja o pior desastre marítimo da história do país, isso não foi um desastre isolado. Antes disso, em 13 de junho de 1858, outro navio a vapor, o Pennsylvania, afundou devido à explosão de uma caldeira no rio Mississippi. Dos 450 passageiros a bordo, mais de 250 morreram, incluindo Harry Clemens, irmão mais novo do escritor Mark Twain.
Em 24 de abril de 1857, houve uma explosão na fábrica de atiçadores de ferro de Benjamin Mason, deixando graves consequências. O chão tremeu e as pessoas dentro de um raio de meia milha de Wall Street pensaram que a área havia sido abalada por um terremoto. Uma dessas nuvens de poeira negra se ergueu sobre a fábrica. Pedaços de ferro, madeira, tijolos e entulhos de construção se espalharam pelo ar, danificando telhados de construções a uma distância considerável do epicentro, quebrando as janelas da igreja de São Jorge. A maior parte da fábrica e algumas construções adjacentes foram completamente destruídas e reduzidas a escombros. Ao lado da fábrica havia uma cervejaria de 3 andares que havia se transformado em uma pilha de entulhos, embora suas paredes tivessem mais de 30 centímetros de espessura. A explosão foi causada por uma falha de segurança. Benjamin Mason Jr. e o maquinista desaparafusaram a válvula de segurança porque o tubo de alimentação da caldeira estourou e a caldeira quase vazia havia esquentado. Eles tentaram resfriar a caldeira adicionando água fria, que ferveu instantaneamente. O caldeirão explodiu, matando os 2. 2 crianças que brincavam na rua foram mortas pelos destroços e outras 9 pessoas ficaram feridas. Durante a investigação, revelou-se que os proprietários adquiriram uma caldeira recondicionada que havia sido desativada de outra fábrica há 6 anos. Anteriormente, ela havia sido ampliada e reparada várias vezes. Também foi revelado que a água na caldeira repentinamente baixou tanto que o metal esquentou até ficar em brasa. Em 1876, houve outra explosão na caldeira do encouraçado britânico Thunder, que significava trovejante. Uma das caldeiras explodiu de tal forma que, segundo várias fontes, morreram de 36 a 45 pessoas, incluindo o comandante do encouraçado, que por algum motivo estava na sala das caldeiras naquele momento. A investigação revelou que as válvulas de fechamento e de segurança estavam com defeito e o manômetro deu leituras incorretas. Uma explosão igualmente terrível ocorreu na manhã de 18 de março de 1912. Dezenas de homens trabalhavam perto de uma locomotiva na Galveston Railroad em San Antonio. Os trabalhadores ligaram o motor para testá-lo e prepararam o trem para a operação. Às 8h55, a caldeira explodiu. A onda de choque e toneladas de detritos de metal derrubaram a estação ferroviária, árvores e até lojas. Elas voaram para o bairro, colidindo com edifícios residenciais. A parte dianteira do motor, praticamente intacta, aterrissou a 7 quarteirões do epicentro, destruindo uma casa no processo. A força da explosão foi sentida a quilômetros de distância. Foi a pior explosão de uma caldeira ferroviária da história dos Estados Unidos. Os bombeiros e a polícia de San Antonio, assim como o batalhão ferroviário, trabalharam desesperadamente para tirar os escombros de cima dos sobreviventes e apagar o incêndio. Curiosamente, o motor danificado pela explosão contava com um apito que soou e berrou por 2 horas seguidas antes que a pressão na caldeira caísse o suficiente para abafar o barulho. O número final de mortos foi de 26, cerca de 50 ficaram feridas e cerca de 10 desapareceram e foram consideradas mortas. Nós adquirimos conhecimento e experiência através de tentativas e erros. Portanto, situações explosivas e danos decorrentes disso eram inevitáveis. Porém, melhorias estruturais e manutenção reduziram significativamente o número de tais incidentes até o final do século XIX. Outras melhorias continuaram no século XX. Os motores a diesel começaram a ser usados em navios e trens, mostrando-se muito mais seguros, convenientes e econômicos. Na era vitoriana, as explosões de caldeiras a vapor eram uma ocorrência regular, mas agora são raras devido ao uso de estruturas mais confiáveis e seguras, assim como a realização de inspeções regulares e regulamentações governamentais e industriais. Pois bem, amigos, por hoje é só. Deixem seus likes, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.